Vamos estudar agora sobre as leis da nova aliança. Estamos na nova aliança, né? Então, como é que fica agora a situação para nós? Bem, isso não significa que na era cristã, né, já que na velha aliança a lei foi cancelada, né? Então agora a gente pode fazer tudo? Bem, não é bem assim, né? Não quer dizer que na era cristã o homem tem permissão para roubar, matar, fazer moralidades, claro que não, né? Esses princípios morais que eram presentes no Antigo Testamento são ensinados com maior ênfase ainda na nova aliança. Então veja bem, tudo que está no Antigo Testamento que está presente permaneceu no Novo Testamento, então isso continua valendo, certo? Entrou na lei de Cristo. Então temos aqui o texto de Gálatas capítulo 5, 19 a 25. Ora, as obras da carne são manifestas, veja aí, moralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, né? Feitiçaria, espiritismo, essas práticas ocultas, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E veja, eu os advirto, como já antes os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então veja bem, práticas tão comuns hoje em dia, não é verdade? Não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Gálatas 5, 19 e 25. Na verdade, todos os 10 mandamentos se encontram na nova aliança. Aí você vai dizer, mas e a lei do sábado também? Olha, veja bem, a lei do sábado ela é aplicada agora não para um dia específico ou domingo, né, que é o dia de reunião da igreja, mas muito mais, né, para o dia de hoje. Né? Então vamos ver essa passagem de Hebreus 4, onde toca nesse assunto. Repare, pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nessas palavras. No sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Entretanto, restam entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram por causa da desobediência. Está lembrando aquele povo do Antigo Testamento que não entraram na terra prometida, que aqui representa o descanso, por conta da desobediência e ficaram no deserto. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia. Repare agora, né? Agora, ele lembrou aqui, lembra o sétimo dia, que Deus realmente aqui descansou. Então, agora, na nova aliança, Deus estabelece um novo dia. E qual é esse dia? É a segunda? É a quarta? É o domingo? Veja o que diz aí. Chamando hoje, ao declarar, muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, aplicando para agora os nossos dias. Hebreus capítulo 4, 4 a 7. Isso é apenas uma passagem. Recomendo que você depois possa ler o início do capítulo 3 até o final desse capítulo 4 para você entender bem o que ele quer dizer com o descanso e onde ele fala que o dia agora para nós é todos os dias, o dia de hoje. Então, qual é o dia de hoje que você está vendo essa lição? Se for, por exemplo, uma quarta-feira, então é hoje. Se for na quinta, é hoje. Então, é o dia. Todo dia agora é o dia do Senhor. Não é mais um dia específico, não é como foi dado, né? E o descanso aqui não está se referindo ao descanso do dia, mas o descanso no sentido aqui é o descanso eterno que nós teremos, né? Quando finalmente passarmos, né, para o reino eterno do nosso Deus. E veja o que diz. E a igreja passou não a guardar o primeiro dia da semana, mas a se reunir e celebrá-lo como o dia da ressurreição, o dia do Senhor. Ou seja, a igreja não é que a igreja guardava o domingo. A igreja celebrava, a igreja se reunia no dia do domingo porque era o dia da ressurreição. Nos seus primeiros tempos, a igreja realizava cultos no primeiro dia da semana e não no sábado, que é o sétimo dia da semana. Temos aqui algumas passagens que mostram isso com clareza, né? Atos capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para quê? Para descansar? Para partir o pão. E Paulo falou ao povo:
Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Então, eles se reuniram no primeiro dia da semana para partir o pão. Ele está se referindo à ceia, né? A ceia. E temos também sobre as ofertas, quando é dito: no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-o para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, Paulo está dando instruções. Já que os irmãos se reuniam, a igreja se reuniu no primeiro dia da semana, ele pede que nesse dia eles fizessem as suas ofertas e reservassem para que quando eles chegassem, estivessem prontas e pudessem ser destinadas a igrejas e a irmãos necessitados. Assim, nós que vivemos agora na era cristã, precisamos ser leais a Cristo e à nova aliança contida no Novo Testamento. Tiago capítulo 1, 22 e 25 vai dizer: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Tiago 1, 22 e 25. Também o escritor de Hebreus adverte que a desobediência consciente da nova aliança de Cristo será punida com maior severidade ainda do que a dispensada aos que transgrediam as leis do Velho Testamento. Tem um versículo aqui que eu não citei, 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17, onde ele vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus. Quando o apóstolo Paulo faz essa afirmação, ele está se referindo tanto à Escritura do Antigo Testamento, mas também aos escritos que já estavam presentes na Nova Aliança, dizendo que todos eles eram inspirados por Deus. Então, Hebreus, no livro de Hebreus, adverte que desobedecer agora a Nova Aliança é mais sério do que os que transgrediam antes o Antigo Testamento. Veja o que ele vai dizer aqui. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou os pés do Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça, pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará seu povo. E veja a conclusão que ele chega: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, hoje, desprezar a nova lei de Deus, a nova aliança, também vai trazer consequências sérias, né? Então, Cristo é o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Hebreus 5:9. A lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. João 1,17. Conclusão. Cristo revelou sua nova aliança por intermédio dos ensinamentos de seus apóstolos, prometendo dar-lhes a eles o Espírito Santo para lembrá-los de suas palavras e guiá-los a toda a verdade. João 14, 26 e capítulo 16, versículo 13. Mas, como ele chamou, Consolador, o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo que eu lhe disse. Jesus falando para os apóstolos. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo. Falará apenas o que ouvi e lhes anunciará o que estava por vir. João 16. Então, cerca de 50 dias depois da morte e ressurreição de Cristo, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. E eles continuaram pregando a vontade do Senhor, se lembrando de tudo o que ele tinha dito, né? Então, temos em Mateus, quando Jesus diz, né, que eles vão e preguem a todas as nações. Atos capítulo 1, versículo 8, pede para eles esperarem em Jerusalém. E no capítulo 2, o Espírito Santo é enviado e a partir daí eles passam a pregar o Evangelho com força e com poder. Toda aquela geração, então, tiveram a oportunidade de ouvir e obedecer ao Evangelho. É isso que diz a Bíblia. Colossenses capítulo 1, 6 e 23. Por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram, por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês,
por todo o mundo esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Colossenses 1, 5, 6. Continuando, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Colossenses 1, 23. Conforme as pessoas iam obedecendo ao evangelho de Cristo, Deus as integrava à igreja, e assim essa se espalhou por toda parte, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias o que iam sendo salvos. Encerramos aqui essa segunda lição, onde nós vimos dois aspectos importantes da palavra de Deus. A sua divisão literária, os livros, Antigo Testamento, Novo Testamento, e também a sua divisão em épocas, primeiramente a época patriarcal, depois a época mosaica e, por fim, a era cristã, que é essa que nós estamos. Parabéns pelo estudo. Na próxima lição, nós vamos estudar de que maneira a Bíblia pode ser a única e verdadeira autoridade para nós hoje em dia. Que o Senhor abençoe a todos. Amém.